Esse mangá só me surpreende e tá cada vez melhor. Cada capítulo você quer o próximo, é o próximo, é o próximo. Boruto Naruto Next Generations lançou o capítulo 26. Acredito que foi ontem, então vamos falar sobre esse capítulo porque é verdade. Kawaki está morando com Naruto, com Boruto, com Hinata, com Himawari, está dentro da Vila da Folha e vamos ver o que isso vai causar. Mas seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva se você gostar do vídeo, compartilhe se você quiser, se você gostar. Se é inscrito, muito obrigado por estar vendo o vídeo. E agora vamos falar do mangá porque está incrível. Sério, na minha opinião, o mangá de Boruto, ele tá num nível muito acima do anime, porque o anime já começou com aqueles filler, e são filler até ruim, e o problema é que o anime, ele vai enrolar para não chegar na parte onde tá o mangá já, então se prepare que vai ter um monte de filler. Mas um ponto que se deve elogiar é que no anime os traços são melhores, né? E no mangá já são bem... Mas eu não vou entrar muito nisso porque a história do mangá é muito melhor, e você se acostuma com o traço. Mas, então, vamos falar logo do Naruto e do Kawaki, e depois eu vou falando algumas coisas que eu achei interessantes durante o mangá. Mas vamos falar do principal. Sim, ele começou a morar com o Naruto porque na edição passada do mangá ele tinha usado muito poder devido... ele usou excessivamente o Karma. E daí, por isso, ele ter se desgastado, ele desmaiou e daí ele acordou já na Vila da Folha. Um ponto que se deve elogiar é aquele tal de Jigen, porque ele estava sonhando com aquele cara que digamos que é o pai dele, que estava cuidando. E podemos ver que foi aquele cara que injetou o Karma no Kawaki. Então isso é um ponto que já deve se prestar atenção, esse cara pode ser forte. Ele pode ser um dos líderes da cara ou alguma coisa parecida. Mas vamos prestar atenção com mais detalhes ao longo dos mangás quando for ir lançando os capítulos. Mas Jigen é o pai do Kawaki e foi o cara que colocou o Karma no garoto. E o legal é que enquanto a gente tava vendo o sonho do Kawaki, havia vários humanos artificiais, por assim dizer. E daí o Kawaki foi o último. E lá daí tem uma conversa do Jigen com um tal de Amado, falando sobre o Kawaki, que ele não precisa ter medo, que ele é a criança preferida. E daí acontece tudo, que daí... digamos que o Jigen que escolheu o Kawaki para ser o filho dele e foi, acredito, que o único que ganhou daí o Karma. Mas isso tem que prestar ainda mais atenção. Daí o Kawaki acordou do sonho dele, ou pesadelo, e daí ele já estava na Vila da Folha. E daí tava só 3 dos mais fortes ninjas, podemos dizer. Konohamaru, Shikamaru e nosso querido 7º Hokage, Naruto Uzumaki. Sério, os 3 estavam olhando ele esperando ele acordar. Isso foi muito engraçado e da hora. Porque daí ele acorda tudo, Naruto fala, eu sou chefe da Vila da Folha, não pareço, né? E daí é tudo, e daí o Kawaki fala, é esse o Hokage? É esse cara o Hokage? É esse o cara o líder da Vila da Folha? Tipo, esse cara aí, esse pateta? Foi bem mais ou menos assim que o Kawaki pensou. E daí o Kawaki, ele não quer responder nada das perguntas e já tenta fugir pela janela. Até que o Shikamaru nem usa as mãos. Eu acredito que ele ficou bem assim, ficou com os braços assim e falou, se a gente quisesse ter feito algo com você, a gente já teria feito. Então, tipo, que não tem muito, foi incrível saber disso, foi muito legal. Mas daí o Kawaki teve que ficar ali, escutando o que eles tinham pra falar. E daí, digamos que tem aquela parte, digamos que deve ser um flashback. Quando o anime adaptar isso, provavelmente vai ser um flashback do Naruto conversando com o Shikamaru, ou alguma coisa, eles saindo daí da sala. Bom, a cena que eu vou falar em específico daí é que o Shikamaru daí tava falando com o Naruto, que é contra a ideia do Naruto ficar monitorando o Kawaki, que ele não deve ser a babá. Agora o Hokage vai virar a babá do garoto. Esse garoto é a chave secreta, é a arma secreta da organização Kara. Então, tipo, ele era contra de deixar o Kawaki na vila e ainda mais sob a tutela do Naruto. E não tem como não destacar como o Naruto é um dos melhores protagonistas de anime shonen. Por mais que em Boruto ele não seja, mas ainda fica como protagonista, digamos. Por mais que seja Boruto. Fato, é uma verdade, mas você entendeu. Tipo, ele tem aquele cuidado, ele é o Hokage... é o exemplo de Hokage perfeito, porque ele não quer deixar o Kawaki, digamos, sozinho.
ele quer monitorar a todo momento, mas ele prefere ficar monitorando do que deixar o Kawaki em uma cela, em uma prisão, porque ele sabe o que era sentir isolamento, sentir tristeza quando ele era uma criança e tinha a 9 caudas selada nele, que foi toda aquela encrenca. E o terceiro Hokage, tipo, tinha que salvar todas as pessoas, cuidar. Ele relembrou disso. Ele, digamos que foi uma inspiração que ele teve, porque o Sandaime teve que proteger todas as pessoas da vila dele, teve que cuidar ainda dele. Então o Naruto lembrou disso e por isso ele quis monitorar o Kawaki e convidar, ou melhor, quase mandar o Kawaki ir morar com eles. Então eu achei isso bem legal e ficou bem bonitinho, devo dizer, do Naruto ter feito isso. Daí o que mais acontece? A gente tem aquela cena básica, mas que eu vou destacar. O Kawaki tenta fugir do Naruto, até que o Naruto, tipo... Yare, yare, que saco. Tipo, foi bem assim. Tipo, é só isso que você vai fazer? O Kawaki fugiu pra um lado, ele pulou um muro, ele pulou um monte. E daí quando ele vai, acha que tinha escapado do Naruto, o Naruto só tava assim, esperando, falando, e aí? Demorou, hein? Foi tipo assim, mas ficou bem engraçado. E mostra o nível do Naruto. Provavelmente o Naruto... Bom, tem várias, dá pra falar várias habilidades que o Naruto tem, mas o Jutsu de teletransporte ele já pode ter colocado no Kawaki, por isso que ele já apareceu do lado. Ou como ele é o Hokage, ele tem, digamos, ele tem em todo local da vila já a marca dele, e daí ele aparece onde ele quiser. Mas isso é só uma coisa que eu quero destacar, o Naruto tá em outro patamar. Não que você não saiba, mas eu achei legal. Mas vamos logo falar, antes de falar do confronto que já teve um pouco entre Kawaki e Boruto, vamos falar dos 5 Cages, isso mesmo. Teve uma reunião daí dos 5 Cages para decidir, porque isso não é uma decisão que pode só do Naruto, tipo, eu quero monitorar ele. Isso tem que levar em um consenso, porque envolve o mundo inteiro ninja, porque é uma habilidade nova que é o Karma, é uma organização nova perigosa que é a Kara. Então, tipo, isso não pode ser só o Hokage da Vila da Folha que vai decidir, tem que ser os 5 Cages. Então ficou bem legal, porque os 5 concordaram com o Naruto. O Gaara, nem tenho o que falar, o Gaara concorda em quase tudo com o Naruto. Ele é um companheiro de Jinchuriki, como ele falou. Então, ele sabe o que é sentir solidão, concordou com o plano do Naruto. O Darui já viu o ponto de vista de um Jinchuriki, então concordou também com o Naruto. E daí foi assim, daí todo mundo concordou. E o plano do Naruto deu certo, o Kawaki vai morar com ele. Mas o que eu dou destaque dessa reunião foi que eles falaram, mas como é que então você vai continuar como Hokage e cuidar dele? Até que foi mostrado o Kagebushin. Enquanto um tava na reunião lá dos 5 falando, um já tava monitorando o Kawaki. Então isso ficou muito engraçado e legal. O que você deve estar pensando, ué, mas por que foi tão engraçado? Porque a Tsuchikage fala... Kagebushin, Kijutsu, não quero saber qual dos dois que é o Kagebushin, se é esse aqui ou se é o de lá. E ficou bem engraçado porque daí ela não quis entrar no assunto para não dar uma confusão, mas a gente sabe bem onde o Naruto verdadeiro estava. Daí terminado, digamos, essa reunião, daí teve aquela cena que eu já falei do Naruto e do Kawaki. Kawaki tá lá na casa deles já, do clã Uzumaki, a Hinata sendo boazinha, servindo chá, uma boa mãe dona de casa. E daí... acontece que o Naruto tá lá também, todo tranquilão, o Himawari só tá olhando quem que é esse cara aí que tá entrando aqui. E o Kawaki, mesmo estando lá, ele tá com aquela visão, são inimigos, eu tenho que fugir de algum jeito. Tem 2 saídas, eu posso sair pelo jardim, então ele já tá bolando um plano, porque ele ainda tem aquela visão de inimigos. Pode ser que com o tempo ele, digamos, que finja ser amigo ou se torne um pouco amigo deles, pode ser. Mas uma coisa que eu já quero dar destaque antes de continuar a falar é que eu acredito que o Naruto pode começar a ser o sensei do Kawaki. Como o Sasuke é o mestre do Boruto, eu acredito muito que o Naruto pode ser o mestre do Kawaki. Não estou dizendo nada, não tem como provar isso, mas é só uma ideia minha e uma teoria minha. Pode ser, não tô falando nada, porque eu senti nessa edição que o Naruto gosta bastante. Ele sente... digamos, bastante semelhança pelo Kawaki. Então eu acredito que ainda pode acontecer do Naruto treinar o Kawaki. Não posso estar errado, posso estar muito errado, mas eu acredito e já queria deixar nesse vídeo bem claro
que Naruto pode se tornar o mestre do Kawaki. Mas isso é só uma opinião minha, temos que ver as outras edições do mangá, se o Kawaki, digamos, vai ficar mais amiguinho de todos. Mas vamos continuar falando do mangá. Daí o Kawaki tá lá planejando, ele só levanta, derruba a mesa e começa a fugir até que o Naruto só ativa o modo Kurama. Uma coisa que eu quero destacar, o Naruto ele tá usando muito o modo Kurama e ele é um ninja bem habilidoso, ele nem precisava usar muito o modo Kurama. Mas ele quis mostrar o modo Kurama pra mostrar, tá aí o Hokage pateta, tá aí o cara, sou eu que mando nisso aqui. Então ficou bem legal ver ele mostrando a força toda dele, que ficou só no modo Kurama. Sério, ficou muito da hora essa cena. Nossa, eu ia falar essa cena, mas essa imagem, ficou bem legal. Eu tô louco pra ver isso em anime. Mas daí o Kawaki só se surpreende e fala: Caraca, é isso o poder do Hokage. Então, como Kawaki daí pensou, esse cara pode derrotar até o Jigen, então não tem jeito, eu não vou conseguir escapar dele. Então daí ficou nisso, o Kawaki ficou ali daí com eles e não teve como. E o que acontece é que quando o Kawaki derrubou a mesa, ele quebrou o vaso. E esse vaso que deu a confusão entre ele e o Boruto, porque esse vaso foi o vaso que a Himawari deu de presente para Hinata. E deu uma confusão. Mas antes de eu falar por que aconteceu essa confusão, eu vou falar de uma coisa que é interessante que eu já estava esquecendo. O Kawaki, o corpo dele inteiro, tem ferramentas ninjas pequenas. E essas ferramentas começam, digamos, a aumentar o nível celular dele, alguma coisa. E daí os tecidos vão mudando, a musculatura dele muda devido a essas ferramentas que estão dentro do corpo dele. Então por isso ele consegue formar aquela lança que ele formou. Então eu achei uma explicação muito boa, então tá explicado porque ele consegue fazer aquelas lanças. É devido às ferramentas ninjas que estão dentro do corpo dele. Então isso ficou muito da hora, a explicação. Mas vamos terminando esse vídeo falar do Boruto e do Kawaki. Sério, Boruto e Kawaki não tem o que falar. Como eu falei, aquele vaso quebrou e o Boruto ainda não estava em casa. Quando o Boruto fala Tadaima, tudo, daí a Himawari recebe ele, tudo, ele só chega falando, você é o cara. E daí o Kawaki só fala, você é o garoto do karma. E daí acontece isso até que o Boruto vê o vaso quebrado. Quando o Boruto vê o vaso quebrado, ele fala, que discussãozinha foi essa então? O Boruto só pega o Kawaki pela gola e começa a discutir, porque não é por, digamos, ter sido um vaso qualquer, foi um vaso sentimental, foi a irmã dele que fez ou que comprou, então tinha um valor sentimental. E o Boruto, quando se trata da Himawari, todo mundo já sabe, ele fica uma fera. E eu acho isso bem legal do Boruto ter essa preocupação de irmão com a irmã dele. E daí o Kawaki só solta ele daí e fala, ele pede desculpas de um jeito bem ríspido, mas pede pra Himawari por ter quebrado o vaso. E daí ele fala, eu sou Kawaki, seu bosta. E daí o Boruto só fala, seu desgraçado, eu sou Uzumaki Boruto. E daí acaba assim o mangá. E agora só na próxima edição. Só que a gente já viu que a rivalidade vai começar. Me lembrou muito o Naruto e Sasuke, essa rivalidade, pra ser bem exato. Me lembrou muito. Só de ver os dois já um pouquinho me lembrou bastante isso. Não estou falando que o Kawaki é parecido com o Sasuke. Ele não é nada parecido até. Eu digo essa rivalidade dos dois não gostarem um do outro. Eu só quis dizer isso. Mas o que eu achei foi legal que a hora que a Hinata ia tentar separar eles, o Naruto só segurou ela e falou não. Tipo, não. Ele deve ter sentido uma rivalidade lembrando dele e do Sasuke. Mas isso é só uma opinião minha. Mas então, o que você achou do mangá? Eu achei incrível, eu gostei. Então, tá nota 10, só o traço, mas a história tá muito boa. Eu tô louco já pro próximo. Diga nos comentários o que você achou, compartilhe o vídeo, dê like. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, conto com a sua ajuda. Se já é inscrito, muito obrigado. Comenta aí o que você tá achando, eu tô gostando muito dessa história, eu tô achando que tem muita coisa louca que ainda vai acontecer. Muito obrigado por estar vendo esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.